Olá, meus amigos, que alegria falar com você, líder de desbravadores, que ama esse ministério, que tem feito o seu melhor e que com certeza está aqui para aprender mais, para se preparar, para servir melhor aos nossos meninos e meninas. Eu quero agradecer ao convite do pastor Rodrigo Assi. Rodrigo é um amigão e ele pediu para estar falando com vocês sobre criatividade. Criatividade na liderança, na resolução de conflitos, criatividade na visão. E de fato é muito necessário nós termos criatividade para trabalhar com crianças, juvenis, adolescentes. O Clube de Desbravadores, na verdade, é um ministério criativo. É um ministério que encanta, porque tira suspiros dos nossos meninos e meninas, mas nós na liderança muitas vezes nos vemos sem ideias do que fazer, de como fazer, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas com você, algumas sugestões, algumas dicas, e eu espero que isso tudo seja útil. Mas eu quero convidar você a começar com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz a dica essencial de como podemos ser criativos no Clube de Desbravadores no dia a dia. Convido você para ler comigo Filipenses, o capítulo 3, o versículo 13 e o versículo 14. Aqui a palavra de Deus diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa mais fantástica. Quem estava dizendo essas palavras era ninguém menos que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. E ele começa falando, claro, ele não está falando sobre criatividade nem sobre desbravadores aqui, mas nós podemos aplicar o assunto que ele estava falando à nossa necessidade. Ele estava falando sobre vida cristã, ele estava falando sobre a necessidade da gente esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar, mas eu gostaria de fazer a seguinte aplicação. Paulo, sendo o grande apóstolo usado por Deus para escrever a maior parte do que nós conhecemos como Novo Testamento, ele começa esses dois versos dizendo assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Paulo reconhece que ainda havia muito que aprender. Paulo reconhece que ele ainda estava no processo, que aquele que começou a boa obra em Paulo um dia haveria de finalizar e esse processo duraria a vida inteira. Primeira grande lição para sermos criativos: nunca imagine que você chegou ao nível máximo de conhecimento que você poderia ter chegado. Alguns líder master avançado acham que já fizeram seu cartão de líder master avançado, que já são o ultra mega top da galáxia e que ninguém pode ensinar nada para essa pessoa, porque ele já alcançou o nível máximo. Amigos, se nem o apóstolo Paulo disse que já sabia de tudo, que já tinha alcançado tudo, quanto mais nós, não é verdade? O primeiro passo para sermos criativos é entender que nós podemos aprender com todas as pessoas, em todas as circunstâncias e em todos os momentos. Eu gosto muito de visitar os clubes no domingo pela manhã. Eu tenho uma agenda de visitação. Todo domingo de manhã, se não tem evento e se não é um momento especial para minha família, porque é necessário de vez em quando tirar um tempo também para a família, mas normalmente domingo de manhã eu estou visitando os clubes. E eu confesso para você que eu já vi muita, mas muita coisa incrível acontecendo na linha de frente. Ideias que eu jamais teria sozinho e eu tive olhando outros líderes, outros diretores, conselheiros, instrutores fazendo no seu clube. E como eu visito os clubes, eu consigo levar a ideia daqui para lá, aplicar aquela ideia que eu vi de uma forma um pouquinho diferente e executar em âmbito maior para todo o campo. Então, a criatividade começa por esse princípio que nós vemos com o apóstolo Paulo. Não julgo haver alcançado. Eu reconheço que ainda há um longo caminho. Eu não cheguei aonde eu queria chegar. A criatividade, ela é despertada quando a gente reconhece que a gente está em constante aprendizado. Então, se você está aqui ouvindo esse conteúdo agora, você já está nesse processo. Não, eu quero mais conhecimento, eu quero me especializar, eu quero ver o que esse cara aí vai falar, né? Eu não sei tudo sobre criatividade, mas talvez alguma coisa que for dita aqui
possa ser aplicável aí na sua realidade, no seu ministério, e eu espero que de fato ajude. Segundo princípio que o apóstolo Paulo deixa para nós aqui na palavra de Deus em Filipenses, ele diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço, prossigo para o alvo. Esse é o grande segundo princípio da criatividade, amigos. Muitas vezes a nossa criatividade é cortada, é limitada, porque a gente pensa assim, não, no nosso clube aqui, sempre foi feito desse jeito e funcionou. Então, eu vou sempre fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. E assim, se você quer resultados diferentes, você precisa ousar fazer coisas diferentes também. O apóstolo Paulo é incrível porque, falando da vida cristã, ele também ensina os desbravadores. Ele fala, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Há um universo novo que nós podemos explorar, há muitas ideias, possibilidades, novos começos. Não fique preso ao passado do clube, ao passado da liderança. Busque novos caminhos, busque novas estratégias, busque novas formas de se chegar a resultados maravilhosos. Eu gosto muito de uma frase que Albert Einstein, ele dizia, e ela se aplica a muita coisa na vida. Ele fala o seguinte: loucura é querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. Se você quer resultados diferentes, você precisa entender que às vezes vai ser necessário começar de novo, buscar uma nova estratégia, traçar novos caminhos, trilhar novos caminhos, e então os resultados com certeza serão diferentes também na sua liderança. Eleanor Roosevelt dizia que criatividade sempre significa fazer o não familiar. Fazer o não familiar. O líder precisa estar sempre buscando meios de resolver conflitos, de visualizar propostas novas, de fazer o envolvimento do clube acontecer de um jeito não familiar. Porque seguindo sempre na trilha do bezerro, como dizem, né? A gente vai sempre chegar aos mesmos resultados. Então, uma forma de sermos criativos deu certo alguma coisa do passado? Vamos aprender com o que deu certo, mas a gente não precisa repetir exatamente tudo o que aconteceu no passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jamais podemos nos esquecer, amigos, que o Clube de Desbravadores e também o Clube de Aventureiros trabalha com o que nós temos de mais importante na Igreja Adventista do Sétimo Dia: as novas gerações. As crianças, adolescentes e jovens são não apenas o futuro da igreja, são o presente da igreja. Eles já estão aqui, são discípulos em formação, e cabe a nós sermos experts, sermos criativos, sermos ousados naquilo que nós vamos propor para eles, para apaixonarmos as novas gerações da nossa igreja a continuarem sendo fiéis a Deus e a continuarem amando esse ministério que tem como base a palavra de Deus e o serviço ao Senhor. Porque se afinal de contas nós não estivermos salvando do pecado e guiando no serviço, nós estamos apenas perdendo tempo. Eu espero que você seja criativo no seu clube, que você busque visualizar meios diferentes para fazer aquilo que já foi feito, a fim de que você consiga ter um ano maravilhoso, um clube maravilhoso e resultados incríveis ao lado de Deus. Eu gosto de uma outra frase de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte costumava dizer que um líder é um vendedor de esperança. Então, o terceiro princípio da liderança criativa, eu já falei do primeiro, do segundo e agora quero falar o terceiro. Só revisando então, o primeiro não entenda que você já alcançou tudo, você é um eterno aprendiz. Paulo dizia isso, né? Não julgo haver alcançado. Segundo princípio, esqueça o que ficou para trás e persiga novos caminhos rumo ao alvo. Terceiro grande princípio da liderança: você precisa vender esperança.
Se você quer ser um líder criativo, você precisa acreditar que é possível fazer diferente, que é possível experimentar uma realidade diferente. Sabe, eu já lidero desbravadores e aventureiros há cerca de 10 anos. Por um tempo liderei jovens também, mais da metade desse período também liderei jovens, mas depois da divisão fiquei com desbravadores e aventureiros. E eu tenho visto muitos clubes que começaram do nada, gente que não sabia nada sobre clube de desbravadores, que foi admitido em lenço junto com a primeira leva de desbravadores, mas que por ter esse espírito de ousadia, de aprendizado, de querer aprender, de querer conhecer, de querer inovar, de querer fazer alguma coisa relevante para os seus meninos, em um ano e meio de trabalho, fizeram coisas incríveis. E eu me lembro de algumas histórias no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, agora estou iniciando um trabalho aqui no Paraná, e eu vejo que o que demanda um clube forte, o que realmente vai fazer a diferença para um clube bacana em qualquer realidade, em qualquer associação, não é se o clube tem dinheiro, se o clube é de uma igreja rica, se o clube é estruturado, se o clube tem cozinha, se o clube tem fanfarra, não é nada disso. O que faz a diferença para um clube ser um clube muito especial, muito bacana, um clube focado na salvação e no serviço, no trabalho de Deus, é se esse clube tem líderes que sonham, líderes que vendem esperança, líderes que querem o melhor para sua molecada. Então eu faço essa pergunta para você: que tipo de líder você é? Você é um líder que vai fazer o trabalho no clube só porque alguém te colocou ali e não tinha mais ninguém, e a comissão da igreja falou: vai esse mesmo aqui, só para não fechar o clube, e aí você vai tocando com a barriga, vai empurrando com a barriga só para que o clube realmente continue? Ou, independente da circunstância pela qual o clube chegou até você, você vai olhar para essa responsabilidade e vai dizer: eu vou fazer o meu melhor, custe o que custar, e pela graça de Deus, esse clube será o melhor que ele pode ser. Que tipo de líder é você? Eu espero que você seja esse segundo tipo de líder, que independente da circunstância, vai olhar para as necessidades, vai olhar para os desafios e vai confiar em Deus para superar todos esses desafios, todas essas necessidades. A liderança criativa é uma poderosa combinação de estratégia e caráter. Mas se você tiver que passar sem uma das duas coisas, passe sem estratégia, porque ninguém suporta um líder sem caráter. Se você quer ser criativo, mas se você quer ser um bom líder, busque em Deus um caráter nobre, um caráter firme, um caráter justo, porque você estará moldando também, ajudando a moldar o caráter, a vida dos nossos meninos e meninas, e nada pior do que maus exemplos moldando o caráter das novas gerações que chegam até nós. A maior habilidade de um líder criativo é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, aqui a gente pode entender que delegar funções e chamar pessoas para te ajudar pode ser uma forma também de você tirar um pouco o peso das suas costas, e isso vai libertar um pouco mais a sua criatividade. Ouça a tua equipe também. Alguns líderes são muito autocentrados, são muito centralizadores, eles não gostam de ouvir a ideia de outras pessoas, não gostam de executar propostas que não tenham saído da sua própria cabeça. E isso aí vai limitar a sua criatividade. Talvez aquele moleque que saiu agora do uniforme caqui e acabou de receber a camisa branca, talvez ele possa ter uma ideia na liderança do seu clube que vai revolucionar o ensino das classes. Ouça a tua liderança, ouça os meninos do teu clube, ouça os teus conselheiros, ouça os teus instrutores, esteja junto com eles e participe do dia a dia junto com eles, ouvindo e executando as ideias deles. E você também vai perceber que excelentes propostas, excelentes ideias podem vir a partir daí. Uma outra dica muito necessária. Amigos, isso daqui pode ser o grande manual da criatividade. Sabe qual que é o grande estresse no clube? Muitas vezes a gente não lê isso daqui.
E por não ler isso daqui, a gente não tem ideias de como fazer uma classe criativa, de como executar uma classe bíblica bacana, de como fazer um projeto social interessante. Amigos, a Divisão Sul-Americana preparou com muito carinho esse manual, já tem um tempo, e isso aqui é a base de todo o nosso trabalho no Clube de Desbravadores. Isso aqui vai dar um boom na sua cabeça, vai explodir ideias. A partir do momento que você estiver lendo, leia, rascunhe, grife, porque isso aqui não é um manual apenas de regras para você saber o que pode e o que não pode. Aqui também você vai descobrir várias formas interessantes de fazer o trabalho do clube de maneira ousada, de maneira criativa, de maneira que atinja as nossas crianças e faça, sem dúvida alguma, a diferença na vida delas. Sabe, uma outra coisa que precisamos dizer a respeito da liderança é que a liderança, ela precisa começar em Cristo. Se nós não começarmos em Cristo, nós podemos ser os maiores especialistas em acampamento, em nós e amarras, em ordem unida, mas se nós não passarmos Cristo aos nossos meninos e meninas, nós vamos estar deficientes naquilo que mais importa. Por isso, tudo precisa começar com o nosso relacionamento com Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você começar com Deus, se você tiver o seu tempo devocional a cada dia, se você orar pedindo sabedoria, pedindo ajuda, pedindo ideias a Deus, Ele vai mostrar para você, Ele vai te dar criatividade para fazer o trabalho da forma como deve ser feito o trabalho. Agora, uma outra coisa interessante, amigos, eu diria que boa parte da resolução dos conflitos no dia a dia do clube pode ser resolvida com um estatuto do clube. O clube local precisa ter um estatuto. O que é esse estatuto? São as regras básicas. Aquele combinado do ano que o pai vai assinar, que o pai vai ler logo no início, numa reunião inicial do clube, quando começar o clube, no início do ano, faz uma reunião com os pais, lê as regras básicas ali, compartilha com os pais isso, compartilha com os desbravadores, peça a assinatura dos pais, peça a assinatura dos desbravadores, deixa uma via com os pais, deixa uma via com a pasta do clube, na liderança do clube, porque isso vai ajudar você a resolver muitos conflitos que possam surgir ao longo do percurso. O Estatuto do Clube é uma ferramenta muito bacana para você pontuar não todos os detalhes de tudo que você vai pedir, de toda a disciplina, não, mas os itens básicos disciplinares do clube, as coisas que não podem acontecer no clube, as coisas que são os deveres dos desbravadores, só isso daí já vai ajudar você na resolução de conflitos quando surgir algum conflito, ou por parte da liderança, ou por parte dos desbravadores, quando for necessário disciplinar alguém, alguma disciplina interna do clube por alguma ação que não foi legal, por alguma atitude num acampamento, seja qual for a situação. O Estatuto do Clube, ele é muito necessário para ajudar o clube a desenvolver as suas ideias. O pastor Rodrigo deve ter alguma ideia de estatuto, vocês aí já devem usar algum estatuto. Se não tem, eu tenho uma proposta aqui também, podemos compartilhar, eu pego a de vocês, vocês pegam as nossas e a gente vai bolando algo bem bacana juntos, mas é muito importante isso. A resolução de conflitos muitas vezes limita a criatividade, porque às vezes se há um problema que não foi resolvido, isso aí vai dificultando e vai arrastando. Então, o Estatuto do Clube ajuda a resolver alguns conflitos, ajuda a resolver algumas dificuldades. Tenha um Estatuto do Clube, onde os desbravadores sabem o que será pedido, o que será item a nível de disciplina interna do clube e que os pais também saibam disso para que você não tenha nenhuma dificuldade. Eu gosto de dizer que as pessoas que vencem nesse mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e quando não as encontram, as criam. Olha só, tem muita gente que pensa assim, o dia que eu tiver 20 pessoas na liderança do meu clube, aí o meu clube vai ser bom. O dia que o departamental do campo vier aqui fazer uma visita e um treinamento no meu clube, aí o meu clube vai ser interessante. Amigos,
As pessoas que vencem nesse mundo são aquelas que buscam as oportunidades ideais e quando não as encontram, as criam. Você pode criar as oportunidades para o seu clube ser um clube extraordinário. Está em suas mãos fazer do seu clube o melhor que esse clube possa ser. Eu sei que existe um pouco de competição entre clubes e clubes, mas eu desafiaria você a ousar ser o melhor clube que esse clube já foi, fazer deste ano o melhor ano deste clube na vida dos seus desbravadores, para que eles vejam como é bacana ser um desbravador. Eu desafiaria você a criar oportunidades. Muitas pessoas se limitam pela falta de oportunidades. Muitas pessoas se limitam ou projetam o seu futuro lá na frente. E aí pensam, quando isso acontecer, então eu vou ser feliz. Quando isso acontecer, então vai funcionar legal o meu clube. Crie a sua oportunidade, não fique esperando as oportunidades caírem no seu colo. As pessoas extraordinárias, elas vão atrás das oportunidades. E nessa busca pelas oportunidades, nós aprendemos a criar as oportunidades. E isso com certeza vai fazer toda a diferença no dia a dia do seu clube. Thomas Edison já dizia que todas as invenções deles, ou as maiores invenções dele, eram 1% inspiração e 99% transpiração. É tentativa e erro, tentativa e erro, sabe? A gente vai aprender à medida que a gente testar, à medida que a gente tentar, à medida que a gente avançar. O que não dá é para ficar parado esperando que as boas oportunidades cheguem até nós. Vamos suar a camisa, vamos fazer o trabalho com sabedoria, porque sem dúvida alguma Deus está à frente desse trabalho e esse ministério vai salvar muitos meninos e muitas meninas. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para você é sobre visão. Como ter uma visão criativa? Eu gostaria de desafiar você a ter os sonhos mais ousados para os teus meninos e meninas. Se alguém na tua igreja, se alguém na tua vizinhança, na tua comunidade, tiver sonhos mais absurdos para as novas gerações que você, tome isso como uma afronta. Você tem que ser um sonhador. Você tem que ser aquela pessoa que vai mirar nas estrelas, aonde não há impossibilidades. Você tem que ser aquela pessoa que vai abraçar cada oportunidade e criar aquelas oportunidades quando elas não existirem também. Seja ousado. Tire o uau da sua criança, do seu desbravador, do seu associado, do seu líder. Para que isso funcione, para que isso dê certo, é necessário planejamento e organização. Você não pode chegar no domingo de manhã e querer tirar o uau, que espetáculo dos seus desbravadores se você não preparou isso antes. Então, converse com o seu capelão para criar meditações criativas, meditações ali depois dos ideais dos desbravadores que mexam com a galera, que chamem a atenção da galera, que tirem a galera ali do momento e que levem a galera para uma realidade diferente, sem aquela coisa de só ler o texto bíblico, fazer uma aplicação e pronto. Não. É preciso ler a Bíblia, mas envolver os desbravadores na história, envolver os desbravadores na dinâmica, porque o desbravador aprende fazendo. É fazendo que ele entende, que ele aprende e colocando em prática, sem dúvida alguma, ele vai assimilar muito mais as lições espirituais. No momento das especialidades, das classes, das saídas, busque ousadia, busque fazer com planejamento, busque fazer com qualidade, mas acima de tudo, tente meios diferentes para fazer aquilo que é necessário que seja feito. O Clube de Desbravadores, ele funciona basicamente com classes regulares e avançadas, que envolvem as especialidades, a parte espiritual, que envolve a classe bíblica, a meditação do clube e outras coisas mais, civismo, acampamento e outras coisas. Mas no dia a dia do clube o que não pode faltar é a parte espiritual e a parte das classes. Então você pode fazer as classes regulares e avançadas, as especialidades que estão dentro das classes, de uma forma bacana, de uma forma diferente. Talvez você seja do sítio, seu clube seja da área rural. De que forma você pode fazer uma reunião de clube diferente, bacana, que vai despertar a curiosidade e o desejo da criançada na sua região? Explore os rios, os lagos que você tem, explore os lugares diferentes que você tem. Se você está numa área rural, se você está numa área urbana, se você é de um grande centro aí da sua associação,
Que lugares desse grande centro você poderia explorar junto com os seus desbravadores que sejam, de certa forma, próximos da sede do clube? Não sei se você se reúne na igreja, ou se você se reúne numa escola, ou se você se reúne numa praça, independente de onde você se reúna, busque variar, vez ou outra, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Saia da casinha, saia da caixinha, faça alguma coisa diferente. Pode ser a mesma atividade, mas o simples fato de você fazer num local diferente com a molecada, reúne todo mundo na base do clube e saem coisa de 5 minutos, 10 minutos, se for possível. Explore a sua área e faça as coisas que precisam ser feitas nesse lugar diferente também. Só isso já vai dar uma ventilada nas ideias, já vai dar aquele ar de novidade para os seus desbravadores e isso com certeza vai fazer a diferença na vida deles. Busque atividades que despertam o interesse não apenas do desbravador, mas das crianças da comunidade também. O clube precisa ter os passeios ciclísticos, precisa ter as caminhadas, precisa ter os acampamentos, precisa ter os pernoites, precisa ter atividades campeiras que vão chamar a atenção de qualquer moleque, de qualquer criança, de qualquer pessoa que goste de natureza. Então, busque fazer essas atividades com criatividade, de uma forma diferente, de uma forma ousada, acima de tudo, fazendo sempre o seu melhor, porque você não está trabalhando para homens, você está trabalhando para o bom Deus, que Ele te ajude, que Ele te dê sabedoria para isso. Finalmente, gostaria de pontuar alguns itens que podem te ajudar a ser criativo e com isso nós vamos encerrar, ok? Como desenvolver criatividade? Observação e questionamento. Observe, esteja atento aos detalhes e questione o que eu poderia melhorar nisso que está sendo feito. De que forma isso poderia alcançar mais desbravadores? De que forma a gente poderia alcançar resultados melhores? Segundo aspecto, livre imaginação. Tenha alguns momentos com a sua liderança, ou até mesmo com todos os desbravadores, que é aquele momento da roda informal, é o brainstorm. Você lança uma necessidade, nós vamos ter um acampamento. E a gente quer saber o que vocês gostariam de fazer nesse acampamento, de que forma a gente pode encantar os nossos desbravadores nesse acampamento. Reúna sua liderança e deixa a galera falar as coisas mais absurdas, mais loucas, mais insanas. Porque desse brainstorm, boas ideias podem vir. Então, livre imaginação. Terceira coisa, arquive materiais. Muitas ideias interessantes são disponibilizadas na internet. Você viu alguma coisa legal no Instagram de alguém? Arquive esses materiais. Tenha um método para você ir guardando as boas ideias, porque essas boas ideias podem ser usadas em outros momentos futuros. Fica como um catálogo de sugestões para você quando você precisar executar alguma ideia. A gente esquece se a gente não catalogar. Às vezes a gente vê excelentes ideias que poderiam ser aplicadas no nosso dia a dia, mas a gente não aplica porque a gente não sabe onde procurar. A gente viu em algum lugar, mas e agora? Como que era? Aonde que eu vi? Então, tenha um método, crie um método de catalogar boas ideias. Combinando e especializando. Isso aqui também é uma outra ideia interessante. Você vai combinando aquilo que já funciona legal no seu clube e vai buscando especializar essas pessoas que estão no seu clube trabalhando e buscando cada vez mais o melhor. Invista na sua liderança, leve a sua liderança nos cursos oficiais da associação, nos cursos da área, nos cursos da região, envolva a tua liderança, participe de todas as coisas, nos acampamentos de região, nos campuris, nos acampamentos de área, busque ideias com os outros clubes. Uma outra coisa de você conseguir ideias muito criativas, se a tua geografia permitir, se você não for de um clube de uma geografia muito isolada, seria muito legal você fazer vez ou outra, uma vez a cada 3 meses, por exemplo, uma reunião junto com outro clube. Você vai até a sede desse outro clube, ou esse clube vem até a sua sede, e vocês fazem um bem bolado juntos. Você vai ver coisas que o outro clube faz, que são legais, e que você também pode aplicar, e o outro clube vai ver coisas que você também faz, e que eles poderiam aplicar. Agora, uma outra coisa para desenvolver a criatividade. Coloque-se no lugar da outra pessoa, e busque entender as suas necessidades. Bom, você vai querer fazer uma classe bíblica criativa. Coloque-se no lugar do desbravador. Quem que aguenta ficar
30 minutos, 40 minutos sentado numa cadeira e carteira escrevendo o estudo bíblico. Busque dinâmicas, busque atividades recreativas para inserir dentro do estudo bíblico. E eu te garanto que o estudo bíblico vai se tornar um momento mais incrível. Tente entender o que o moleque quer fazer no domingo de manhã. Será que ele quer ficar reproduzindo aquele ambiente de escola que ele já passou a semana inteira, um professor falando e ele sentado escrevendo? Eu acho que não, né? De que maneira nós poderíamos tornar cada parte mais teórica do clube prática? De que maneira a gente poderia transformar teoria em prática? Seja na classe regular, na classe avançada, na especialidade, na classe bíblica. De que maneira a gente pode envolver o desbravador de tal forma que ele tenha prazer, paixão em ouvir, em participar, em brincar, em fazer aquela atividade. Tente se colocar no lugar do desbravador e faça da melhor forma possível para ele. Outra dica para desenvolver criatividade: rascunhe ideias. Rascunhe, não tenha medo de ir escrevendo as ideias que você tem. Algumas pessoas vivem no mundo da lua, né? Tem as ideias mais incríveis, mas não escrevem, não catalogam e depois se esquecem e não conseguem executar. Então, execute, rascunhe, coloque, anote, busque ideias das pessoas que estão com você. Reinvente a roda. Uma outra ideia, uma outra dica aqui para você ser criativo. Você pode fazer as mesmas coisas de um jeito diferente. Pense, de que forma eu posso fazer a classe bíblica de um jeito diferente? De que forma eu posso fazer esse acampamento do clube diferente? De que forma eu posso fazer com que os desbravadores aprendam sobre essa especialidade de um jeito diferente? Reinvente a roda. Crie oportunidades, busque ideias na internet com pessoas mais experientes, busque ideias com eles mesmos, perguntando como eles gostariam que fosse feita alguma atividade em específico, e você vai ver que muita coisa boa pode vir a partir daí. E claro, peça conselhos de outros, peça ideias de outros líderes e, acima de tudo, não se esqueça que o líder maior é o nosso Deus. O nosso Deus é o líder maior. Peça para ele e ele vai ajudar você em todos os momentos. Sobre planejamento, é importante a gente lembrar que precisamos gestar o planejamento, compartilhar o planejamento, apresentar, elaborar com a nossa equipe, avaliar e então preparar para implantar o nosso planejamento. As boas ideias só se tornam boas se nós aplicarmos. Criatividade sem aplicação é inutilidade. Então, busque fazer aquilo que você sonhou, busque executar aquilo que você planejou. Iniciativa é muito bom, mas também precisamos ter finiciativa. Precisamos iniciar e terminar um projeto. Precisamos iniciar o clube e finalizar o ano com o clube também. Então, eu quero dizer a você, se você está meio desanimado, está meio perdido, não sabe muito o que fazer, começou o trabalho do clube, coloque Deus no seu coração, busque ajuda em outras pessoas, peça para Deus criatividade e sabedoria e Ele vai te dar. Um grande abraço para você, eu quero orar pedindo a bênção de Deus sobre você e sobre todos nós também. Podemos orar juntos? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor querido, por esse momento tão agradável que passamos juntos aqui como líderes, como amigos também de lenço, como irmãos de lenço. E eu peço a Ti que o Senhor abençoe a cada pessoa que está ouvindo sobre esse conteúdo, que tem o desafio de liderar desbravadores, crianças, juvenis, adolescentes. Nós pedimos a Ti que o Senhor abençoe a cada pessoa e que de forma magistral nós possamos fazer o nosso melhor para salvar e servir as novas gerações. Pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, galera. Foi um grande prazer. Maranata!